A névoa úmida da madrugada se agarrava à minha pele como um sudário gelado enquanto eu me aproximava do Hospital Colinas Verdes, um gigante de concreto apodrecido adormecido em meio à grama alta. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo rangido enferrujado do portão que se abria, revelando um caminho tortuoso que levava à entrada principal. Uma sensação de pavor me acompanhava a cada passo, como se o próprio ar estivesse impregnado com a dor e o sofrimento que impregnaram aqueles corredores vazios. O vento uivava pelas rachaduras das paredes, sussurrando segredos macabros que só os loucos ousariam ouvir. A entrada principal era um portal para o desconhecido. A porta de madeira apodrecida pendia precariamente nas dobradiças, gemendo como se implorasse para que eu não entrasse. O interior era ainda pior, teias de aranha cobriam as paredes, o ar fétido cheirava a mofo e sangue seco, e os móveis empoeirados pareciam prontos para desmoronar ao menor toque. Um frio sobrenatural percorria meu corpo enquanto eu explorava os corredores labirínticos do hospital. Cada sala era um novo pesadelo, e maçãs enferrujadas, instrumentos médicos empoeirados e prontuários espalhados pelo chão, contando histórias de vidas perdidas e sofrimentos inimagináveis. Em um quarto no fim do corredor, encontrei algo que me gelou o sangue, uma figura humanoide esquelética, com pele acinzentada e olhos esbugalhados, presa a uma cama por correias de couro apodrecido. A criatura gemia baixinho, um som gutural que emanava do fundo de sua garganta necrosada. Um terror incontrolável me dominou. Eu queria correr, gritar, me livrar daquele lugar amaldiçoado, mas meus pés estavam presos ao chão, como se invisíveis cordas me puxassem para aquela criatura agonizante. De repente, a figura se contorceu violentamente, seus ossos estalando e sua carne pútrida se desprendendo do corpo. Um grito agudo e ensurdecedor rasgou o silêncio do hospital, ecoando pelos corredores vazios como um prenúncio de Doom. E então, a escuridão me consumiu. Quando acordei, estava deitado na grama úmida do lado de fora do hospital, o sol nascente banhando o mundo com uma luz pálida. O terror ainda pulsava em minhas veias, mas a figura macabra havia desaparecido. O Hospital Colinas Verdes permanece em pé até hoje, um monumento ao horror e à loucura. Ninguém se atreve a entrar em seus domínios, pois todos sabem que a escuridão que o habita não se limita apenas às suas paredes. O que eu vi naquela noite permanece um mistério, um pesadelo que se recusa a me abandonar. A lembrança da criatura agonizante do grito dilacerador me perseguem, sussurrando em meus ouvidos que o horror do Hospital Colinas Verdes é real, e que a loucura que habita seus corredores pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer hora. O terror que presenciei no Hospital Colinas Verdes não se limitou àquela criatura macabra. As visões infernais e assustadoras que me atormentaram naquela noite continuam a assombrar meus pensamentos até hoje. Em uma sala de cirurgia empoeirada, vi instrumentos médicos se moverem por conta própria, realizando uma operação grotesca em um corpo fantasma. O cheiro de carne podre e sangue era nauseante, e os gritos agonizantes do paciente ecoavam pelas paredes. Em outro quarto, uma enfermeira fantasmagórica com um rosto pálido e olhos vazios flutuava sobre uma cama vazia. Seus dedos gelados tocaram meu rosto, deixando uma sensação de pavor que me acompanhou por dias. Nos corredores escuros, vultos sombrios se moviam nas sombras, sussurrando palavras indecifráveis que gelavam meu sangue. E nos cantos escuros, vi rostos deformados e olhos esbugalhados me observando, seus sorrisos macabros congelados em um rictus de terror eterno. O mais horripilante de tudo era a sensação de que eu não estava sozinho. Uma presença maligna me acompanhava a cada passo, seus olhos frios perfurando minha alma. Eu podia sentir sua respiração gelada em meu pescoço, e o toque fantasmagórico de suas garras em meus ombros. O medo era tão intenso que eu me sentia paralisado, incapaz de me mover ou gritar. Era como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde a única realidade era o horror que me cercava. As visões infernais do Hospital Colinas Verdes se infiltraram em meus sonhos, transformando meu sono em um tormento constante. Acordava suando frio, com o coração batendo descompassadamente, atormentado pelas imagens macabras que dançavam em minha mente. Até hoje, o trauma daquela noite me acompanha. O Hospital Colinas Verdes se tornou um símbolo do horror que existe nos cantos escuros do mundo, um lembrete de que a loucura e o terror podem se manifestar de formas que a mente humana jamais poderia imaginar.
As visões infernais que presenciei naquela noite me marcaram para sempre, um pesadelo que se recusa a me abandonar. E sei que, enquanto o Hospital Colinas Verdes permanecer em pé, o horror que o habita continuará a assombrar os vivos, sussurrando promessas de terror e loucura para aqueles que ousarem se aproximar. O horror do Hospital Colinas Verdes não se limitou às visões infernais que presenciei naquela noite. A experiência me deixou com uma sensação de pavor que se infiltrou em cada canto da minha vida, me tornando um prisioneiro do meu próprio medo. Comecei a ter pesadelos vívidos, onde as criaturas macabras do hospital me perseguiam por corredores intermináveis. Seus gritos e gemidos ecoavam em meus ouvidos mesmo quando eu estava acordado, me torturando com a lembrança do que eu tinha visto. Em meio ao terror, uma pergunta me atormentava: o que eu realmente vi naquela noite? Era tudo apenas um produto da minha mente traumatizada, ou havia algo mais sinistro acontecendo? Decidi investigar, buscando respostas nos arquivos empoeirados do hospital. Passei dias vasculhando documentos, fotos e prontuários, buscando pistas que me levassem à verdade. O que descobri foi ainda mais perturbador do que eu poderia imaginar. O Hospital Colinas Verdes não era apenas um lugar de cura, mas também um palco de experimentos macabros e rituais profanos. Nas profundezas do hospital, encontrei um laboratório secreto onde experimentos horríveis foram realizados em pacientes inocentes. Criaturas grotescas, resultado de mutações e hibridizações, eram mantidas em cativeiro, seus gemidos de dor ecoando pelos corredores. Em um antigo livro, encontrei descrições de rituais satânicos realizados por médicos enlouquecidos que buscavam transcender os limites da vida e da morte. As páginas estavam manchadas de sangue e cobertas de símbolos profanos, um testamento do horror que se escondia nas paredes do hospital. A cada nova descoberta, meu medo se transformava em uma paranoia avassaladora. Eu tinha certeza de que estava sendo vigiado, que as entidades macabras que eu havia presenciado estavam à minha procura, prontas para me arrastar para as profundezas da loucura. O terror se tornou meu companheiro constante. Eu vivia em um estado de alerta permanente, esperando a qualquer momento ser atacado por uma das criaturas que assombravam meus pesadelos. O Hospital Colinas Verdes consumiu minha vida. Me tornei um recluso, obcecado em desvendar os mistérios daquele lugar amaldiçoado. Minha saúde mental se deteriorou, e a linha entre a realidade e a fantasia se tornou cada vez mais tênue. Em um momento de desespero, decidi incendiar o hospital. As chamas consumiram o prédio, reduzindo-o a cinzas. Mas o horror que eu havia presenciado não foi destruído com ele. As visões infernais continuam a me assombrar, um lembrete constante de que o mal que habita o Hospital Colinas Verdes nunca será completamente apagado. Hoje, vivo como um eremita, isolado do mundo, atormentado pelas lembranças do que vi e pelas dúvidas que me corroem. Será que eu realmente vi o que vi? Ou tudo foi apenas um produto da minha mente perturbada? Uma coisa é certa, o Hospital Colinas Verdes pode ter sido destruído, mas o horror que ele abrigava continua vivo, sussurrando promessas de terror e loucura para aqueles que ousarem se aproximar.